Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Nós queremos, como Jesus, estar aqui contemplando essa cena extraordinária, na qual vemos o Senhor recolhido em oração, pedindo a Ele a graça de que esse tempo de oração possa também transformar as nossas vidas. Nós estamos ainda celebrando o tempo litúrgico do Natal. Até o próximo domingo, quando vamos celebrar a solenidade do batismo do Senhor, nós estamos ainda dentro dessa atmosfera em que contemplamos o nascimento do menino Deus em Belém. E dentro desse ciclo litúrgico do Natal, a Igreja convida a mim e a você a contemplarmos de modo muito especial o mistério da humanidade santíssima de Jesus. Caríssimos, nós nunca vamos deixar de nos surpreender com essa graça extraordinária, de pensar num Deus que poderia ter querido salvar a humanidade de tantos e tantos modos. Bastaria uma palavra sua, lá do mais alto dos céus, e nós encontraríamos novamente o caminho do céu. Mas o Senhor não quis que fosse assim. Ele não quis salvar-nos de longe. Quis entrar em nossa história, assumir a nossa condição, viver a nossa vida em tudo igual a nossa, exceto no pecado. Tal é a proximidade de Deus com cada um de nós. Quis assumir todas as vicissitudes próprias da nossa condição humana para dizer a mim e a você, até que extremo de loucura chega o seu amor por nós e que Ele está ao nosso lado sempre. E que Ele entende o que passa em nosso coração, porque Ele quis também experimentar na sua própria carne aquilo que é próprio da nossa natureza. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele faz notar a sua humanidade santíssima quando Ele nasce em Belém, ali envolto em panos, no colo de Nossa Senhora, ali acolhido por São José, pelos animais naquela gruta. Quantas vezes contemplamos a humanidade santíssima de Jesus quando vemos a sua sede, o seu cansaço, Jesus dormindo. Que cena extraordinária! Ele se compadece de nós, Ele entende o nosso cansaço. Ele é perfeito homem, assim reza o credo. Ele, verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Perfectus Deus et perfectus homo. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ao lado da natureza humana de Jesus, nós somos chamados também a adorar e contemplar a sua divindade. Em tantíssimos momentos do Evangelho, nós somos chamados a perceber que aquele menino é também o próprio Deus aqui em nosso meio. Ele realmente é Deus conosco. Isso já aparece prefigurado naquela imagem profética do presente que um dos magos oferece ao Senhor, o incenso. O incenso que é queimado diante da divindade, profeticamente representa que aquele menino, tão simples, apenas aparentemente mais um menino entre tantos, é realmente Deus. E por isso os magos o adoram. E por isso
ofertam o incenso. Perfeito Deus e perfeito homem. E por ser justamente perfeito Deus, Jesus é onipotente. Santo Tomás de Aquino, grande teólogo da nossa igreja, diz que pelo fato da natureza humana de Jesus estar tão estreitamente unida à sua natureza divina, a mesma onipotência que Deus tem desde todo sempre é manifestada também na pessoa de Jesus. Caríssimos, nunca nos esqueçamos disso. Aquilo que São Gabriel diz à Santíssima Virgem, nossa mãe, no dia da Anunciação, para Deus nada é impossível, vale especialmente para a pessoa de Jesus. Para Ele nada é impossível. Ele pode realizar todas as coisas. Como nós precisamos recordar disso quando estivermos diante dEle, principalmente aqui na Santa Missa, principalmente aqui diante do altar, do Santíssimo Sacramento. O mesmíssimo Deus diante de nós. Meus irmãos, não podemos nos acostumar com isso. Esse mesmo Deus que nós contemplamos no Evangelho, não o outro, apenas de modo diferente, mas o mesmíssimo Deus onipotente, todos os dias se faz tão acessível a cada um de nós, e nós podemos pedir tantas e tantas graças e não recebemos porque não sabemos como fazer ou porque não temos a fé suficiente de que Ele pode todas as coisas. Para Ele nada é impossível, o mesmo Deus que realizou tantíssimos milagres. O Senhor é verdadeiramente Deus onipotente. E é nessa consideração da onipotência divina que nós devemos compreender o relato do Evangelho da Santa Missa de hoje, da cura daquele leproso. Para que a gente mergulhe com profundidade nessa cena evangélica, vamos nos colocar naquele contexto. Vamos entrar nessa cena como um personagem a mais. Aliás, é sempre assim que nós devemos ler o Santo Evangelho, principalmente na liturgia da missa. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos chamados a escutá-la não como espectadores externos, mas como alguém que está ali mergulhado naquela cena. Esse é o poder que a liturgia da igreja tem. O poder de nos transportar no tempo e de fazer com que a gente viva isso que o Senhor viveu aqui em nossa terra. Nós estamos ali, com Jesus, com a multidão que o cerca, contemplando aquele leproso que se aproxima. Como estava o coração daquele homem? Meus irmãos, vocês sabem que a lepra, hoje uma doença curável, naquela época não era assim. A pele de uma pessoa contagiada por essa enfermidade, ela se corrompia progressivamente. A carne, os músculos, os tendões, o sistema nervoso, até os ossos. O rosto, a pele, cobertos de úlceras podres e com mau cheiro. Um estado que poderia durar muitos anos. E os órgãos essenciais são gradativamente afetados. Os leprosos viviam uma morte lenta. Imagina que terrível a situação daquele homem. E para evitar o contágio, assim estava prescrita na lei de Moisés, a pessoa declarada com lepra, o enfermo, ele era afastado do convívio dos seus amigos, dos seus familiares, e assim era condenado a viver à margem de todos. Tinha que levar roupas rasgadas, era identificado, e sempre que ele passava perto de alguém, ele tinha que dizer em voz alta: impuro, impuro. Vejam, não bastasse a humilhação da própria doença, havia também essa humilhação moral. A pessoa tinha que se declarar para que todos ouvissem: eu sou impuro, afastem-se de mim, eu não presto, eu sou impuro. O leproso do Evangelho, da Santa Missa de hoje, aparenta ter certa vida interior. Ele sabe quem é que está ali diante dele, e ele não quer perder aquela oportunidade. Santo Agostinho comentava que tinha medo de que Jesus passasse e ele deixasse isso acontecer sem transformar a sua vida. Meus irmãos, como nós deveríamos ter medo também de que o Senhor passe sem tocar a nossa vida, sem curar as nossas enfermidades, sem mexer com a gente de alguma forma. Quantas vezes nós vivemos assim diante dele? Quantas missas nós participamos e nos tornamos quase que impermeáveis à graça de Deus? Afinal, a gente já se acostuma tanto, tudo é tão rotineiro, que a graça de Deus já não pode fazer muita coisa em nós. Aquele homem não. Ele tinha certeza de que estava diante da chance da sua vida. E, de fato, foi ali que tudo mudou.
Ele sabia disso, ele tinha fé, ele tinha vida interior. Por isso ele se ajoelha diante de Jesus e manifesta a mesma fé e humildade do centurião que aparece em outra cena do Evangelho. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Essa cena também nos faz recordar a humildade daquele publicano que sobe com um fariseu no templo e bate no peito, sem coragem de levar o seu olhar para o céu, porque sabe que não é digno de estar na presença de Jesus. Essa é a humildade do leproso. Se ajoelha diante do Senhor e pede que venha curar-lhe das suas feridas, da sua doença. Quantas vezes nós não temos a nossa oração respondida como nós gostaríamos, justamente porque nos falta essa humildade desses homens. Quantas vezes a nossa oração é uma oração arrogante diante de Deus. Parece que Ele tem a obrigação de atender os nossos caprichos. Deus tem que honrar a minha fé. Afinal, se eu tenho fé, Ele tem que seguir o que eu peço. Meus irmãos, nunca pervertamos a ordem da nossa oração. Ele é Deus e Senhor, nós somos servos. Diante dEle, sempre precisamos ter essa humildade de quem sabe que não merece nada e de que tudo é graça. Senhor, se queres, eu te peço, mas sempre com essa condição, se queres, Senhor. Se o Senhor não quiser, tudo bem, não a minha vontade. Não queremos dobrar Deus, não queremos transformar o Senhor num ídolo nosso, num servo nosso. Ele é Deus e Senhor, e nós somos os servos. Se queres, Senhor, tu tens o poder de limpar-me. E a humildade daquele homem consegue arrancar a graça do coração de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. A humildade daquele homem é capaz de convencer o coração de Jesus que vai lhe dar uma graça extraordinária. Vocês veem que em meio àqueles tormentos físicos, ao avanço da ruína daquele homem, progredia também a sua fé. A sua fé era proporcional à dor que ele sentia. Há pessoas que na hora da dor, do desespero, blasfemam, ficam contra Deus. Pensem, por exemplo, no mau ladrão que está ao lado de Jesus na cruz. Ele está blasfemando ali diante do Senhor e, portanto, não alcança a graça que o seu irmão que estava ao lado conseguiu alcançar com a sua humildade, e foi o primeiro santo da nossa igreja, o primeiro a entrar no céu, aquele ladrão humilde. E o outro ladrão que estava na sua mesma condição, por sua falta de humildade, perde aquela graça extraordinária. Meus amigos, a dor tem essa capacidade de fazer ou com que a gente se revolte contra Deus, ou com que a gente se aproxime mais dele. E aquele homem leproso foi sábio. Ele aproveitou a sua dor para se aproximar do Senhor. Muitas vezes ela é o alto-falante de Deus. É por meio da dor que Deus nos grita. É por meio da dor que Deus também nos chama para junto de si. Quantas vezes nós já experimentamos em nossa vida aquilo que diz o ditado popular, né? Quem não se aproxima de Deus pelo amor acaba se aproximando pela dor. Ele permite o sofrimento porque Ele sabe que ali nós temos uma ocasião de se deparar com a nossa humildade, de ver a nossa verdade e perceber que somos dependentes dEle, que não somos autossuficientes. E ali temos uma ocasião extraordinária de deixar com que Ele seja Deus da nossa vida. A dor tem esse poder, meus irmãos. A enfermidade, as humilhações que a gente experimenta, a cruz tem o poder de revelar a gente que a gente é fraco e que a gente precisa de Deus. E é aqui que Ele se manifesta. Quando a gente se reconhece dependente, mendigo, necessitados dEle, é aqui que a graça de Deus se faz. É por isso que São Paulo diz, quando me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Quando a gente se percebe impotente, fraco, tão pequeno, e recorre a Ele, é aqui que a graça de Deus se faz. Portanto, meus amigos, quando a gente experimentar a dor, seja ela de qual ordem for, uma dor física, uma dor moral, uma perseguição, uma humilhação que seja, que a gente não ceda à tentação de se revoltar com Deus. Ao contrário, que a gente utilize dela para se fazer ainda menor e deixar com que Deus se manifeste na nossa vida. Elas podem ser uma ocasião extraordinária para que a gente possa ver a Deus. A dor nos permite ver a Deus. E aquele homem aproveita a dor como instrumento de salvação. Caríssimos, o acontecido no Evangelho de hoje se refere não apenas àquele personagem histórico, aquele leproso, cujo nome nós desconhecemos,
Aquele homem que um dia no vilarejo da Galileia encontrou Jesus. O evangelho da missa de hoje traz a história da minha vida e da tua. Nós somos aquele homem. Nós somos, ou devemos ser, aquele leproso que grita a Jesus: Senhor, se queres, tu podes limpar-me. Tu podes curar-me, Senhor. Mas acaso nós somos leprosos? Acaso nós precisamos de cura? O evangelho de hoje vem persuadir-nos que sim. Essa dura verdade, eu e você somos enfermos, somos doentes, precisamos de um Salvador. Aliás, quem não se reconhece necessitado de um Salvador, não consegue abraçar a salvação que o Senhor vem nos dar. Somos nós que fizemos com que o Senhor viesse à nossa terra, nos visitasse. Foi a nossa fraqueza que atraiu o Senhor a nós. Para os homens do Antigo Testamento, vocês sabem, a lepra era considerada uma impureza. Estava ligada diretamente à ideia de pecado. Era um sinal e consequência do pecado. O leproso era considerado um pecador. Afinal, ele possivelmente adquiriu aquela enfermidade porque ele merecia, porque ele pecou, porque ele fez algum mal. Portanto, a ideia da enfermidade estava diretamente ligada a uma concepção moral. Aquela pessoa era uma pessoa pecadora. E o que fazer diante daquela situação? Excluir da nossa comunidade, excluir do nosso convívio. Quantas vezes nós gostaríamos de fazer assim com os nossos irmãos que erram? Quantas vezes queremos realizar não a lei do Evangelho, mas a antiga lei de Moisés, de classificar uma pessoa como leprosa e expulsá-la da nossa comunidade? Não é isso que nós fazemos tantas e tantas vezes diante das misérias alheias? Quantas vezes a gente olha para a igreja, ou alguém que não pertence à nossa fé e não entende o que é a igreja, diz: olha, mas há tanta gente ruim nessa igreja, por que eu vou fazer parte dela? Meus irmãos, a igreja é para gente ruim, como eu e como você. Às vezes, na paróquia, muitos de vocês participam da vida paroquial, alguém vem contar a história, o acontecimento com alguma pessoa da paróquia. Padre, viu o que fulano fez, não sei o que, fez isso, fez aquilo outro, fulano não presta. Quase querendo que o padre exclua aquela pessoa. Olha só, padre, tira essa pessoa da paróquia, expulsa. E às vezes a vontade que a gente tem é um pouquinho dessa. Olha, a pessoa faz mal, a pessoa nos prejudica, a melhor coisa seria viver longe dessa pessoa. Mas essa atitude não é a atitude de Jesus. Meus irmãos, vocês têm uma família, muitos de vocês têm irmãos, têm primos, parentes próximos. Imagine se o irmão de vocês se perde. Se perde nas drogas, se perde no roubo, se perde se corrompendo em qualquer pecado que seja. Pode ser a pior pessoa do mundo. O que sua mãe diria para esse filho? Olha, meu filho está com uma atitude completamente equivocada, está se perdendo, está fazendo mal, mas é o meu filho. Um filho a gente não expulsa, um filho a gente não tira de casa, a gente não rejeita. E a nossa igreja é uma família, meus amigos. A nossa igreja é uma família. As nossas paróquias são uma família. A nossa comunidade é uma família. E quando tem alguém da nossa família que está doente, a solução não é expulsar essa pessoa, mas é ajudá-la, é cuidar dela, é ter paciência, é engolir seco muitas vezes. Para quê? Para que essa pessoa se converta. Porque é isso que o Senhor quer. Seria muito mais fácil, olha, vai embora. Quem não quer, vai embora. E ficar só os perfeitinhos aqui. Acontece que se fossem ficar os perfeitinhos aqui, nem eu nem você estaríamos aqui. Graças a Deus o seu coração é extraordinário, por isso nós estamos aqui. E se Ele faz isso com a gente, por que a gente não quer fazer com os nossos irmãos? Meus irmãos, Deus veio para esses, para os enfermos. São esses que atraem o coração de Deus, como um pai e uma mãe acabam se dedicando mais ao filho que faz mais besteira do que a outra que está sempre ali no caminho do bem. Vocês são pais, vocês entendem isso. E assim a gente precisa ter compaixão também dos nossos irmãos. Eles erram, eles não prestam e você presta. Compaixão com aqueles que erram. Aquele homem se sentiu acolhido por Jesus e por isso ele foi até ele. Ele se dirigiu até o Senhor. Ele não teve medo de se aproximar. E Jesus dá essa permissão. Jesus supera a lei com a sua misericórdia. Ele é o bom samaritano, que não passa de longe ao ver um ferido, mas o carrega e serve, ajuda aquele homem para que se cure. Jesus salva do mal,
assumindo sobre si as nossas fraquezas e os nossos sofrimentos. Se por um lado o leproso se torna um pária da sociedade, um condenado ao isolamento, ao abandono, por outro lado também, meus irmãos, nós temos uma enfermidade mais terrível do que essa, que é o pecado. O pecado também nos isola. O pecado nos separa da comunhão com a Trindade Santíssima, nos separa da comunhão com a igreja. A alma do pecador, de algum modo, fica excluída da sociedade dos eleitos, dos santos. Cada vez que a gente peca, nós contraímos uma enfermidade maior do que aquela enfermidade física do leproso. Além disso, a lepra do pecado é muito mais contagiosa do que a lepra física, porque a lepra do pecado, ela se estende, ela se espalha, mesmo de longe, mesmo à distância, por palavras, por conversas, pensamentos, escândalos. A lepra do pecado faz um estrago terrível nas almas. Os nossos maus exemplos, a nossa maledicência. Mas de tudo isso o Senhor se compadece, porque Ele quer salvar o pecador. E que bonito ler no Evangelho que aquele homem vai até Jesus. Há uma parte essencial do Evangelho da Santa Missa de hoje que é essa. Aquele homem se dirige até Jesus, cai de joelhos e o implora: Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Meus amigos, quantos leprosos deviam haver naquela região? Certamente aquele não era o único. E por que os outros desperdiçaram essa graça extraordinária? Poderiam também ser eles curados, mas somente aquele vai. Porque certamente aqueles homens viviam escondidos, tinham vergonha de mostrar suas feridas, suas dores, de terem que aparecer publicamente e gritar: eu sou impuro. Aquele homem cede o respeito humano. Aquele homem não quer saber do julgamento das pessoas, do que vão pensar dele. Ele está diante da chance de sua vida. É Jesus. Que se dane o que vão pensar de mim, eu quero me aproximar dele. Senhor, se queres, Tu tens o poder de curar-me. É como se ele dissesse publicamente, uma confissão pública: sim, eu sou pecador, mas eu preciso de cura. Eu não posso desperdiçar essa graça. Meus irmãos, que nos importem o que os outros pensam de nós, que nos julguem. No dia do juízo final, o julgamento dos homens não vai contar para nada. Nós somos o que somos diante de Deus e isso nos basta. Romper com esse medo de querer criar uma imagem, de forjar uma imagem que não é verdadeira de cada um de nós e confessar nossa miséria, nossa fraqueza e ir até o Senhor. Esse é o momento fundamental da nossa vida. O momento em que nós nos deparamos com a nossa verdade, com a nossa real imagem e não com aquela imagem que nós forjamos, a imagem que nós gostamos de apresentar nas nossas redes sociais. Ali todo mundo é bonito, todo mundo é limpinho, todo mundo é piedoso. Meus irmãos, mas nós sabemos a nossa verdade, ou ao menos deveríamos conhecê-la e não esconder nem de nós mesmos. Viver não de aparências, mas de verdade. Porque é nesse momento que a gente reconhece a nossa miséria, a nossa feiura, o nosso pecado, que nós começamos a encontrar salvação. Quando a gente dá aquele giro na vida que deu o filho pródigo ao dizer: pai, eu pequei. Pai, eu não presto, eu fiz errado, eu preciso voltar. Se a gente não dá esse passo, a gente se perde. Aquele menino não teria o que comer e certamente morreria de fome, mas a sua humildade faz com que ele seja resgatado. É o momento fundamental da nossa vida, é o primeiro passo para a salvação. Reconhecer a nossa indigência, reconhecer a nossa fraqueza. Vejam só o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O acolhimento da sua misericórdia exige de nós a confissão de nossas faltas. E claro, nós nos deparamos aqui com uma situação muito difícil. Reconhecer os nossos pecados não é fácil. E nós não estamos falando aqui dos homens que estão fora da igreja, que não reconhecem mais o que é o pecado, porque isso também é um grande mal dos nossos tempos. Vocês lembram aquela afirmação do Papa Pio XII, que dizia que o mal do século é a perda do sentido de pecado. Os homens de nosso tempo perderam o sentido de pecado. São os mesmos homens que dizem que devem evitar o complexo de culpa, que os pecados são tabus, condicionados, criados pela igreja. São aquelas mesmas pessoas que esvaziam os confessionários para encher os consultórios de psicanálise e viver
à base de remédios psiquiátricos. Meus irmãos, nós não estamos aqui negando o papel da ciência, da psicanálise, dos remédios, enfim, mas a gente sabe que muito da doença do nosso tempo é justamente pelo homem ter se afastado de Deus. O homem tira Deus de cena e ele se perde também. E tantas vezes a gente fica dando voltas, tentando curar uma enfermidade com coisas que não curam, com paliativos que não são capazes de curar, porque não tocam a raiz do problema. O problema da humanidade, o problema de hoje é uma crise de santidade. Deus foi mandado embora da sociedade, e quando não há lugar para Deus, já não há mais lugar para o homem. Deus vai embora e o homem se perde junto. Nós precisamos de fé, nós precisamos de amizade com Deus. A amizade com Deus nos resgata, nos eleva, nos faz de novo recuperar a imagem do homem perdido que a gente desfigura com os nossos pecados. Estamos dizendo que é falsa a ideia de um super-homem incapaz de cometer erros. O homem forte, o homem consciente, o homem honesto, ele sabe que realmente é pecador, que ele erra e precisa ser perdoado. Ele precisa de compaixão, ele precisa de alguém que o salve. O homem que procede assim está na verdade, não na mentira. Diante de Deus, nós nunca estaremos na verdade, se não reconhecermos os nossos pecados. Diz São João: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, meus irmãos, não se trata aqui de observar o mundo e ver que o mundo não reconhece mais o que é o pecado. Se trata de olhar para dentro de nós mesmos. Nesse momento, Deus se dirige a você. Você sabe muito bem do que Ele está falando. Jesus te olha agora nos olhos, no mais profundo da sua alma. Diante dele não há artifícios, diante dele não há mentira. Deus te conhece por inteiro. E Ele te olha agora, no mais profundo do teu interior. E Ele pede de você isso. Reconhece que você precisa mudar. Reconhece que há ainda alguns pecados, alguns vícios que você ainda não abandonou. E é disso que eu falo. Reconhece e volta para mim. Precisamos transformar em verdade isso que a gente diz em cada missa. Nós falamos agora há pouco. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E a igreja, na tradução portuguesa agora, lembra que tem mais um minha culpa para a gente lembrar, e deveria ser infinitamente minha culpa, minha culpa, minha culpa. Nós somos culpados. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, se queres, tu podes curar-me. Que bela oração para que a digas muitas vezes, com a fé do pobre leproso, quando te aconteceu o que tu e eu sabemos. Não tardarás a sentir a resposta do Mestre: eu quero ser limpo. Essa é a reação de Jesus. Meus irmãos, que extraordinário chegar diante dele e dizer assim: olha, Senhor, eu não presto, eu não valho nada. Em vez de ouvir Jesus lançando os nossos pecados em cara, excluindo a gente do seu convívio, ele dizer: eu quero ser limpo, ser curado, ser purificado. Essa é a reação de Jesus. Não é uma reação de estranheza, de horror, de desprezo, de nojo dos nossos pecados, mas é de compaixão. Assim se manifesta o seu coração sagrado quando nós lhe apresentamos com humildade e verdadeiro arrependimento as nossas misérias. A alegria de Deus está em nos perdoar. Deus faz uma festa cada vez que a gente se confessa. Por isso, meus amigos, jamais nos desesperemos diante dos nossos pecados, diante das nossas fraquezas, e jamais caiamos na tentação de mascarar o erro que a gente cometeu. Que grande graça nós temos de poder receber essa cura em cada confissão. E justamente é na confissão que a gente vai mostrar o oposto daquilo que a gente mostra nas redes sociais. Ali nós vamos falar tudo aquilo que a gente gostaria que ninguém soubesse. É ali que a gente vai rasgar a nossa alma e dizer: eu sou avarento, eu vivo na impureza, eu sou egoísta, eu tenho inveja, eu falo mal dos outros, eu sou um preguiçoso, eu não valho nada. E você não vai estar mentindo. Nós somos assim, eu e você, e tantos outros pecados que só Deus e cada um de nós sabe. É ali que a gente abre o coração e, ao expor nossa miséria, encontra o abraço do Pai, que faz uma festa.
quando cada pecador se arrepende. Por isso, o sacramento da confissão é chamado do sacramento da alegria que Deus faz no céu pelo pecador que se arrepende e da alegria da nossa alma cada vez que a gente vê e ouve do Senhor a oportunidade de poder recomeçar diante das nossas quedas. Aquelas divinas e sagradas mãos cujas carícias encantavam pequeninos e ao aproximarem-se dos enfermos curavam a todos. Aquelas mesmas mãos onipotentes que acalmavam os ventos e os mares. Aquela mão que restituía a vida aos cadáveres e perdoavam os pecados, estão prontas para tocar a você em cada confissão. Não desperdicemos essa graça, meus irmãos. Não tenhamos medo do que podem pensar de nós, mas que a gente acuda como aquele leproso, com humildade ao Senhor. Senhor, se queres, eu sei, Tu tens o poder de curar-me. Pode ser que o Senhor não nos livre de uma enfermidade física, nem da morte, mas dos pecados sempre Ele vai nos livrar quando há um coração arrependido. Que a gente não viva na morte, que a gente não viva na enfermidade da alma, mas recupere em cada confissão essa graça extraordinária. Que bom, meus irmãos, é ser católico. Que bom é poder sempre começar do zero, de novo, em cada confissão. Não desperdicem essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.